E nós estamos vivendo um tempo tão precioso, estamos vivendo um tempo de alegria. Nós temos a chamada profética para 2025 na IBA como o ano da alegria, e Deus nos trouxe ao nosso coração, inicialmente Filipenses 4:4, que diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Paulo, ele diz: alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Ou seja, na verdade, esta não é simplesmente uma faculdade que nos assiste, uma opção que nós temos, mas é uma ordem, ou seja, uma decisão. E é interessante porque nós podemos decidir no nosso coração, mediante Cristo, mantermos o nosso coração naquilo que de fato é a alegria verdadeira, que é a própria presença do Senhor, é aquilo que Ele faz em nós e através de nós. E nós entramos então no ano 2025 falando disso e também experimentando esta chamada profética. E agora, virando do primeiro semestre para o segundo semestre do ano, ou seja, agora nós estamos indo para a metade final do ano. Deus trouxe ao meu coração que nós deveríamos trazer novamente à memória aquilo que nos dá esperança, ou seja, trazer novamente a chamada profética, trazer novamente aquilo que ardeu no nosso coração nas primeiras semanas do ano, no primeiro mês do ano, e também Deus, Ele quer que nós possamos entender mais profundamente aquilo que nós recebemos. Nós não podemos ficar em águas rasas, nós devemos buscar profundidade. Então é um tempo agora, através dessa série de mensagens, para nós aprofundarmos mais ainda na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tem algum crente aqui nessa noite? Diga: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Quem está alegre aí? Então faz cara de quem está alegre mesmo. Amém? Fala para o seu irmão, você não fica com carinha de maracujá de gaveta, não. Isso não combina com você. Você é filho de Deus, você é amado do Senhor, você é menina dos olhos de Deus, sabe? Você é primícia da criação do Pai, você está cheio da virtude do Senhor, você está cheio do Espírito de Deus. Quantos estão assim? Então diga amém. Eu estou, eu recebo, aleluia. Então, queridos, na semana passada começamos a primeira parte dessa série, Filipenses, a carta da alegria. Hoje, nós então ministraremos a segunda parte. E a segunda parte está baseada no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos irmãos, aos cristãos da igreja de Filipos. Então, abra comigo lá em Filipenses, capítulo 2, e nós também faremos, como fizemos semana passada, uma leitura desde o primeiro versículo até o último versículo desse capítulo, sabe, para nós imergirmos mesmo, para nós ouvirmos a palavra de Deus, para nós recebermos os oráculos de Deus, para nós realmente desejarmos ardentemente esse leite, esse genuíno alimento espiritual para as nossas vidas, sabe? Nós cremos que o Senhor tem aberto realmente o nosso entendimento para crermos nessas verdades, e assim será hoje para aquele que crê, amém? A Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 1 em diante: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana,
Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Assim, meus amados, no verso 12, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Verso 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Verso 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém, igreja? Aleluia. Pai, essa é a tua palavra. Nós lemos e cremos que ao liberar da palavra de Deus, cada mente está cativa a ela. Pai, que o Senhor nos dê agora, ó Pai, os olhos espirituais abertos. Que o Senhor traga, ó Deus, revelação, não apenas cognição, não apenas entendimento intelectual, mas revelação da sua vontade por meio da sua palavra. Que cada mente esteja atenta, cada coração esteja alerta, Pai, cada vida esteja aberta para receber a porção que nós estaremos ministrando da sua parte nesta noite. Que a igreja seja edificada e que sejamos transformados para a glória do seu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, nós vamos dividir o capítulo 2 de Filipenses em 4 partes. Então falaremos nesta noite, seguindo aqui a nossa série, de um momento então
no capítulo 2 que Paulo enfatiza a alegria no servir. Se no capítulo 1, Paulo, ele enfatizou a alegria no sofrimento, agora ele enfatiza a alegria no servir. E é interessante porque Paulo começa a dizer algo para aquela igreja, para aqueles irmãos, através dessa carta, para que eles fossem encorajados no amor fraternal e também na humildade. E ele começa dizendo: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto de sentimento e de compaixão, então completem a minha alegria. Completem a minha alegria. Como vocês podem fazer? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Em outras palavras, nós estamos vendo Paulo, o pai espiritual dos filipenses, aquele que fundou com seus companheiros aquela primeira igreja na Europa. Nós estamos vendo Paulo então dizendo: olha, vocês então receberam encorajamento. Amém? Amém, igreja? Os filipenses receberam encorajamento, eles receberam alívio, eles tinham companheirismo, eles tinham recebido ternura, eles tinham piedade, compaixão, ou seja, os filipenses haviam recebido tudo isso que Paulo está dizendo aqui no primeiro versículo. Então Paulo, na verdade, não está dizendo simplesmente com uma dúvida se existe, mas na verdade é uma forma retórica para Paulo apresentar evidências daquilo que eles eram, com expectativas de providências daquilo que eles deveriam fazer. Amém? Quem está aqui comigo? Então Paulo apresenta evidências de quem os filipenses eram, ou do que eles haviam recebido, e que trazia o que? Providências daquilo que eles então deveriam fazer. Então, se eles haviam recebido consolo, eles deveriam ser agentes de consolação. Se eles tinham afetos entranháveis, assim também eles deveriam derramar em outros. Ou seja, Paulo, na verdade, ele fala aqui em outras palavras, mais ou menos assim: se há tudo isso entre vocês, e de fato há, e se vocês estão cheios dessas virtudes, e de fato estão, então encham completamente o tanque do meu contentamento. Ou seja, ele diz: a alegria que eu preciso transbordar é a revelação daquilo que vocês receberam e estão praticando um com o outro. Na medida em que nós recebemos graça, nós também devemos dar graça que recebemos. Na medida em que nós recebemos o amor, assim nós devemos também fazer amar aqueles que estão à nossa volta. É interessante, então, notar que Paulo não está colocando uma dúvida, Paulo está mostrando uma verdade. Não é se há, de fato há, se tem, de fato eles têm, e agora? Na medida em que há evidências de que eles tinham recebido tudo aquilo que Paulo coloca aqui, eles então deveriam andar de forma diferente. Sabe, Paulo, ele tinha essa autoridade. Paulo, ele tinha esse cabedal para falar com os seus filhos espirituais, porque Paulo de fato era um pai espiritual dos filipenses, sabe? E Paulo, como um pai espiritual, ele se importava com seus filhos espirituais. É interessante, porque quando nós pensamos num pai natural, ele se alegra com o filho, simplesmente por ser seu filho. Assim também Paulo se alegrava com os filipenses, simplesmente porque eles eram seus filhos espirituais. Não é porque eles iam fazer, não é porque eles iam andar, não é porque eles iam, não, simplesmente pelo que eles eram filhos que ele havia gerado. Mas é interessante, quando nós olhamos o contexto da paternidade, e quantos pais nós temos aqui? Pais e mães, quando eu falo pais no sentido geral, quantos temos aqui? Amém? Você que é pai, você que é mãe,
Eu creio que você já deve ter passado noites em claro, por causa do seu bebê que não dormia. Sim ou não? Você também deve ter passado noites em claro, porque o bebê não dormia porque queria mamar, estava com muita fome. Eu me lembro uma vez que o médico falou para a Ana, nós éramos pais de primeira viagem, Samuel, e aí ele falou assim, olha, não é comum, não é certo, ou pelo menos não é certo, comum até que eu não sei se é, mas não é certo que o bebê 4 vezes, 5 vezes na noite acorde. Está errado, ele precisa dar a última mamada à noitezinha e depois acordar cedinho para mamar novamente. Está errado. Como que é? 4 vezes na noite? É, doutor, 4 vezes. Até 5 já teve o recorde também, né? E aí o médico falava assim, não, está errado. Mas isso é culpa de vocês. Vocês precisam mostrar para a criança que ele vai mamar à noite e depois só vai mamar de manhã. Porque se vocês ficarem dando ou fornecendo essa demanda para eles, aí vai acordar mesmo, vai chorar e tudo mais. Então tá bom, doutor, é assim? É, pode ir lá. E o médico naquela época não tinha filho não, né? Não, né? É um detalhe só. Então, é só um detalhe. Mas aí a gente foi pôr em prática, Wesley. Vamos lá, né? Primeira noite, vamos lá. Aí Samuel mamou ali pelas 10h30, 11 horas. Aí quando deu 11, meia-noite, 1 hora. Era de 2 em 2 horas. 1 da manhã. Ué! Aí eu falei, olha, meu bem, lembra o que o médico falou. Não vamos dar nada para ele, porque ele tem que aprender, que agora é só 6 horas da manhã. Ele aprendeu? 40 minutos a criança chorando. 40 minutos. Aí eu falei, meu bem, dá mamar para ele. Pelo amor de Deus, dá mamar para ele. Daqui a pouco eles vão chamar a polícia, vai vir meus colegas aqui, porque eu ainda estava na polícia militar, porque era um apartamento, era parede com parede, 1h30 da manhã, o menino não parava de chorar. Eu falei, meu Deus, vamos pensar que a gente está fazendo mal com esse menino aqui, dá mamar para ele. Amém? Então eu creio que você já passou noites porque a criança queria mamar. Ela estava doente, às vezes chorava muito, mas mesmo, né, deixando a gente uma noite inteira sem dormir, às vezes irritado, mesmo assim, eles são a nossa alegria, certo? Não, está fraquinho, hein? Você lembra do seu filho? É seu filho, seu bebê, seu bitotinho, talvez já está crescidinho, mas mesmo que ele te deu esse trabalho, não dormir à noite, chorar, querer mamar, estar doentinho, não sei, mesmo assim eles são a nossa alegria, certo? Amém. Agora, quantos pais já lidaram com brigas entre os irmãozinhos? Quem tem mais de um sabe do que eu estou falando. Não é? Às vezes o menino que, eu quero isso para mim, não me deu aquilo, mamãe, e aí briga. Coisas pequenas, às vezes fúteis. Pastor, lá em casa foi tranquilo, só tinha uma criança. E com os coleguinhas na escola. Agora, mesmo eles, né, os pais que tiveram que lidar com brigas entre os irmãozinhos, os coleguinhas, por causa de egoísmo, muitas vezes, não é? Porque a estultícia é própria do coração da criança, por isso existe a vara, né? A Provérbios diz. Mesmo assim, eles são a nossa alegria, certo? São a nossa alegria. Agora, quantos pais, esse aqui eu acredito que nós vamos achar alguns aqui, hein? Quantos pais tiveram seus pequenos pagando ou ajudando a pagar o leite que tomaram, ou a papinha que comeram, ou as fraldas que usaram, os remédios que precisaram tomar, as roupas que não cabia, toda hora cresce. Não ajudaram a pagar a água da sua casa. A luz, não ajudou a pagar a luz? O aluguel. Quantos aqui tiveram pequenos que pagaram ou ajudaram a pagar isso? Nenhum de nós, né? Mas, mesmo assim, eles são
a nossa alegria. Amém? Os filhos, queridos, preste atenção, eu falei isso para dizer que os filhos são a alegria dos pais, independentemente do que façam ou deixem de fazer. Sabe? Independentemente do que eles façam ou deixem de fazer, eles são a nossa alegria. E Paulo se alegrava com os filipenses simplesmente porque eram seus filhos espirituais, seus irmãos na fé. Porém, depois que os filhos crescem, se tornam maduros, então a alegria, ela permanece, mas ela pode ser completa. O que Paulo está dizendo agora é que quando os seus filhos espirituais crescem, se tornam maduros, agora ele ainda se alegra com eles, mas agora eles podem completar a sua alegria, ou seja, transbordar a alegria do pai. E quando um filho transborda a alegria do pai? Quando eles respondem às expectativas dos pais, de obediência, de honra, de fazer o que eles podem fazer para ajudar, até mesmo dentro da casa. Então, na verdade, depois de maduros, os filhos completam a alegria pelo que fazem ou também não fazem. Por isso, Paulo, aqui nesse contexto que nós lemos, do verso 1 até o verso 4, ele vai dizer: Filipenses, façam isso. Ou seja, tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e mente. Ou seja, Filipenses, tenham a mente de Cristo, tenham o amor ágape, sejam unidos, amalgamados, na mesma disposição do coração, nos mesmos propósitos. Paulo não está dizendo para que eles fossem uniformes, mas eles fossem unidos. Deus não nos chama simplesmente à uniformidade, Deus nos chama à unidade. Somos diversos, somos muitos, mas podemos convergir naquilo que está no coração do Pai. Não se fala aqui em opinião, se eu gosto de preto ou de branco, se eu gosto de amarelo, se eu gosto de um tipo de carro, se eu gosto de um tipo de cor, se eu tenho uma preferência por isso ou aquilo, mas sim aquilo que está no coração do Pai. Isto nós devemos ter o mesmo modo de pensar, tenhamos a mesma unidade de alma e pensamento. Então Paulo diz: façam isso. Ele, como um pai, diz: Filipenses, façam isso, assim vocês vão completar a minha alegria, assim vocês vão encher o meu tanque de contentamento. Mas também ele diz: Filipenses, não façam isso, ou seja, não faça nada por interesse pessoal, não faça nada por vaidade, não tenha culto à personalidade no meio de vocês, sabe, dê preferência ao outro, não tenham em vista somente os seus próprios interesses, olhem para o outro, pensando ou achando ou dizendo que eles são superiores a você mesmo, sabe, isto é algo que nós precisamos entender, porque essas coisas precisam estar no meio da igreja de Cristo, sabe, nós somos uma família também, temos um pai espiritual, temos um irmão mais velho, somos irmãos uns dos outros, e nós precisamos amadurecer, nós precisamos também entender que quanto mais nós nos amadurecemos, nós deixamos de viver de uma forma egoísta, para viver uma forma altruísta, nada por interesse pessoal, por vaidade, sabe, quantas vezes esse espírito, né, da vaidade, do orgulho toma o nosso coração, e nós não podemos deixar que isso permaneça, porque isso é uma erva daninha. Paulo, ele vai dizer aqui: nada faça por interesse pessoal, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Você deveria olhar e dizer no seu coração: eu a tenho como superior a mim mesmo, eu considero essa outra pessoa, o meu próximo, o meu irmão, superior a mim mesmo. Sabe, quando isso existe no nosso meio, então as contendas, sabe, as divisões, as coisas vão desaparecendo. Por quê? Porque você dá precedência, preferência, você honra. E quando você faz isso, isso também volta para você, porque é um princípio que retorna para você.
Então hoje eu e você precisamos aprender isso. Sabe, quando nós olhamos para Filipenses, nós não vemos uma igreja que tenha evidência de divisão, sabe, esparramada sobre a sua estrutura. Filipenses, não, aqui nessa carta não há evidências de divisão nessa igreja. Ah, pastor, mas o que o senhor me diz lá de Sintique e Evódia? Nós vamos ver no capítulo 4, mais adiante. Era uma situação que Paulo tratou de uma forma pontual, mas nós não vemos evidências de divisão na igreja de Filipos. Mas evidentemente Paulo ele está trazendo essa carta e essas exortações para que fosse uma forma preventiva, ou para que mantesse, sabe, a unidade, porque a unidade é essencial. E na verdade nós estamos falando de uma igreja que estava numa cidade cosmopolita, uma cidade que era movida pela diversidade. Dentro da igreja, a igreja é um extrato da sociedade. Nós tínhamos lá, por exemplo, Lídia, que era uma mulher da Ásia, ou seja, uma gentia que havia se convertido ao judaísmo, portanto era uma prosélita, nascida em Tiatira, na Ásia, e estava lá na igreja de Filipos. Nós tínhamos também uma menina jovem adivinhadora que foi liberta. Provavelmente ela estava ali no contexto depois da sua libertação e era uma escrava, provavelmente de origem grega. E o carcereiro, em outro contexto, provavelmente ligado ao Império Romano, fosse um cidadão romano que trabalhava para Roma. Então você vê nessa igreja, ou melhor, nessa cidade, uma diversidade. E a igreja é estrada da sociedade, ou seja, pessoas de diversas condições sociais, sabe, diversos cantos, e ali estava aquela igreja sendo formada. Então manter a unidade era essencial. Sabe por quê? Pois o egoísmo tem o poder de arruinar uma igreja, enquanto a verdadeira humildade pode edificá-la. O egoísmo ele arruína, mas a humildade edifica. E nessa igreja Batista do Amor, nós temos vivido para a glória do Senhor, depois de 20 anos, com bases na humildade, que tem trazido unidade. Todo egoísmo saia em nome de Jesus. Todo interesse pessoal saia em nome de Jesus. Toda vaidade saia em nome de Jesus. Todo culto à personalidade, que não é um culto cristocêntrico, saia em nome de Jesus. Eu ministro uma igreja, sobre a igreja Batista do Amor, pessoas que estão cheias de afeto, cheias de consolação de amor, comunhão no Espírito, encorajamento em Cristo Jesus, pessoas que estão unidas em alma e mente para a glória do Senhor. Você recebe isso em nome de Jesus? Então dê um glória a Deus bem alto. Assim é edificada uma igreja. A base não é a divisão, nunca será. E uma coisa é certa: não pode haver alegria, para não deixarmos esse tema, sabe, o tema é central. Não pode haver alegria na vida do cristão que se coloca acima dos outros. Não pode haver. A pessoa que é arrogante, orgulhosa, ela acha que está tendo vantagem, porque ela quer demonstrar, através do orgulho, através da sua altivez, que é melhor ou maior do que a outra. Só que isso precede a ruína, porque a soberba precede a ruína. O caminho da ruína é pavimentado pelo orgulho, pela altivez. Uma pessoa inflada no seu ego, ela não cabe em qualquer lugar, mas uma pessoa que já se esvaziou, cabe em qualquer lugar. Você entendeu isso? Então você vai ter acesso a muitos lugares, porque você é cheio da humildade de Cristo. Então, alguns lugares as pessoas não conseguem suportar pessoas infladas, cheias de si mesmas, mas pessoas realmente humildes, pessoas que consideram o outro, têm precedência pelo outro, cheios de afeto, de ternura, elas estarão, sabe, andando por toda parte e vão fazer o bem para a glória do Senhor. Então, queridos, se Filipenses capítulo 1 fala de Cristo em primeiro lugar, Filipenses capítulo 2 fala
dos outros em seguida. Capítulo 1 de Filipenses, Cristo em primeiro lugar. Capítulo 2 de Filipenses, agora os outros em seguida. Cristo em primeiro e depois os outros. Aí, se der tempo, você pensa em si mesmo, tá bom? Ué, mas isso desconstrói o que eu aprendi ali numa reunião lá, que você tem que se empoderar, né? Seja a melhor versão de você mesmo. Querido, isso aí tá... Prefira ser... deixa eu te falar, prefira ser um pequeno Cristo a ser um grande Adão, se é que você me entende. Cristão significa pequeno Cristo. Sabe por quê? O orgulho de Adão tirou ele do jardim, mas a humildade de Cristo nos torna de novo ao lugar da presença de Deus. Prefira ser um pequeno Cristo a ser um grande Adão. Então preste atenção, querido, nós precisamos entender que quando nós damos preferência, nós estamos tendo o Espírito de Cristo. Os outros são o elemento chave desse capítulo. Paulo, então, ele exorta, ou ele exortava aqui ao amor fraternal, à humildade que gera unidade. Sem humildade não existe unidade. Por isso Paulo exorta, por isso Paulo encoraja. A exortação não é chamar a atenção, puxar a orelha, mas encorajar dizendo: vocês já têm, vocês já receberam. Então agora, diante dessa evidência, tomem providência, porque os tanques de vocês estão cheios. Vocês podem derramar isso um na vida do outro. E sabe o fim disso tudo? O que é, Vinícius? Alegria. Diga para o seu irmão: alegria. O fim de um coração humilde, que atrai a unidade, no final todos se alegram na presença do Senhor. E quando o farol fica um pouquinho baixo, vem a palavra: então digo outra vez, alegrem-se. Ou seja, mais uma camada de humildade, mais uma camada de quebrantamento, mais um pouquinho de amor, e nós teremos a nossa alegria completa, assim como um pai olha para o filho e vê a resposta da maturidade dele. Segunda parte de Filipenses 2, está aqui a partir do verso 5. Então, diante dessa exortação, desse encorajamento que Paulo faz aos filipenses, ao amor fraternal e à humildade, dando evidências daquilo que eles já tinham, daquilo que eles já eram, para que não andassem no egoísmo e sim no altruísmo. Então, Paulo, ele poderia dar tantos exemplos, até de si mesmos, mas ele começa dizendo no verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Paulo, de Timóteo, de Epafrodito, não, de Cristo Jesus. Ele poderia dar exemplo de si mesmo, de Timóteo, de Epafrodito, que eram homens de Deus, cheios de fé, mas ele disse, tenham, no verso 5, entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O próprio testemunho do apóstolo já seria válido, porém ele apresenta diretamente de quem ele era imitador. Lembra quando ele escreveu dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele aponta para Cristo, o exemplo maior de amor e de humildade. Cristo não é um exemplo, Cristo é o exemplo. Quando nós queremos olhar para alguém que de fato se esvaziou, olhamos para Cristo, porque Paulo teve que se esvaziar, sim ou não? Quando ele ia no caminho de Damasco, ele ia cheio de si, de justiça própria, de religiosidade, de orgulho, ia fazer acontecer, mandar prender, matar, e aí Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e ele teve que cair por terra, o orgulho dele caiu por terra. Então Paulo teve que se esvaziar? Sim. Teve que aprender a sofrer por amor de Cristo? Sim. Contudo, ninguém se esvaziou tanto quanto Jesus. Ninguém. Sabe, mais num sentido mais profundo ainda, nós precisamos ter a figura de Cristo não apenas para imitá-lo, como se nós fôssemos esforçar em ser ou fazer aquilo que Cristo faz, mas muito além, muito mais profundamente de imitar Cristo, nós precisamos encarnar Cristo. Cristo em você, Cristo em mim, que é a esperança da glória. Quando eu entendo que eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, então eu o encarnei.
e agora eu posso viver de acordo com a vontade dele. É o que Paulo diz, é o que Paulo deseja. Tenham o mesmo sentimento, tenham a mesma mente. Sabe, nesses dias que eu estou estudando Filipenses, e tenho debruçado, tenho escavado, tenho orado, para que não seja apenas uma palestra que nós trazemos aqui, que traga entendimento sobre uma história, mas a revelação do Espírito Santo. Deus falou comigo sobre um livro que eu li há muito tempo, é um livro, um best-seller. Aliás, o autor é um best-seller. Quem já leu aqui Max Lucado? Max Lucado deve ser um dos autores cristãos mais lidos no mundo. Qualquer livro dele que você pegar, vai ser um best-seller. E tem um livro que eu recomendo, um livro até antigo, no mínimo tem aí uns 20 anos. Chama-se Seu Nome é Jesus. E eu vou falar só uma parte desse livro. Max Lucado, em seu livro Seu Nome é Jesus, ele escreveu dizendo sobre Jesus: ele podia segurar o universo na palma da mão, mas abdicou disso para flutuar no ventre de uma virgem. Se você fosse Deus, dormiria sobre a palha? Se você fosse Deus, você dormiria sobre a palha? Você beberia leite materno? Você usaria fraldas? Eu não, mas Cristo sim. Ele deixou de comandar anjos para dormir sobre a palha, deixou de dirigir as estrelas para apertar o dedo de Maria. Em qualquer momento Jesus poderia ter dito: chega, basta, vou para casa. Mas ele não fez isso. Não fez porque ele é amor. Ele é amor. Jesus poderia ter feito, mas ele ocultou a glória dele e todos os atributos que ele ainda tinha, porque ele é Deus, para que ele pudesse então cumprir o plano de Deus. E ele fez isso por amor, primeiro ao Pai, mas também por nós, pelo mundo. Sabe, quando nós olhamos para o capítulo 1, vemos que a ênfase que Paulo deu é a alegria no sofrimento, como nós falamos, mas no 2 é alegria no servir. Eu e você, olhando para Cristo, nós precisamos nos alegrar, porque o nosso mestre, ele fez o que tinha que ser feito. Ele se entregou, mas ele fez por amor. Jesus é o exemplo maior de servo obediente. A Bíblia diz lá em Marcos 10:45 que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Sabe, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a encarnação, quando o Verbo que estava com Deus, era Deus, se fez carne, foi um ato do pré-existente Filho de Deus, que voluntariamente assumiu o corpo e a natureza humana. Nós vemos ali o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Jesus não se parecia com Deus, Jesus era Deus. Jesus não se parecia com um homem, Jesus era homem. Ele se fez carne exatamente para cumprir a promessa e se colocar no nosso lugar para pagar o nosso pecado. Assim, quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória, ele encarna então a boa nova de alegria. Quando os pastores, aos arredores de Belém, viram a estrela e viram ali então a aparição do anjo, das miríades, e a palavra veio àqueles pastores: eis que vos trago boas novas de alegria. A boa nova é Cristo, a alegria é Cristo. Tudo aquilo estava nele, ele encarna isso, porém ele não faz nada disso por si mesmo, mas para o mundo perdido. Quantos podem dar glória a Deus? Jesus se encarnou, Jesus assumiu forma humana, ele serviu como servo obediente, tudo pensando em mim, pensando em você, pensando naquilo que a obra redentora dele faria nas nossas vidas. No verso 5, nós citamos aqui, Paulo vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, mas existe uma outra versão que fala: tenham
o mesmo sentimento, seja o pensar ou seja o sentir, o que Paulo está dizendo é: tenham a mesma atitude de Cristo, tenham a mesma forma de agir. Sabe, hoje, quando nós entendemos que Cristo habita em nós, quando Cristo que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, quando nós sabemos que temos o próprio Espírito de Cristo em nós, então nós devemos entender que cada situação, nós podemos dizer: o que o meu mestre faria aqui nessa situação? Ou seja, se eu tenho a mente de Cristo, se eu tenho o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir, então agora eu também terei o mesmo modo de agir. Jesus é aquele que então me empodera para isso. Cristo está em você? Cristo está em você, igreja? Então diga assim: Cristo em mim, a esperança da glória. Sabe, quando nós lemos aqui esse exemplo, não existe outro igual. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele se tornou semelhante aos seres humanos, ele foi reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse texto, há indicativos de que era um hino da igreja primitiva. Paulo toma essa passagem exatamente para mostrar quem Jesus era, ou quem Jesus deveria ser no meio daquela igreja de Filipos. Sabe, em outras palavras, de uma forma parafraseada, o verso 6 diz: embora ele fosse Deus, na sua natureza real, ele não achou que devia procurar tirar proveito para si mesmo, pelo fato de ser igual a Deus. No verso 7, como nós dissemos, ele se esvaziou. Jesus não renunciou aos seus atributos divinos incomunicáveis, da onisciência, da onipotência, da onipresença, porque ele é Deus, mas ele ocultou esses atributos para servir como servo, um servo obediente. Jesus, ele não pensava em si mesmo, ele pensava nos outros. Hoje eu e você precisamos olhar para Filipenses 2, de 5 a 11, e olhar o exemplo de Cristo na humilhação, aquele que pensava nos outros. Sabe, nós vemos aqui que Jesus tinha esses privilégios, porque ele não renunciou, ele nem poderia fazer. Ele era Deus, ele era onipotente, onisciente, onipresente, mas ele ocultou. Em outras palavras, ele, como se tivesse dito: não posso guardar meus privilégios para mim mesmo, devo usá-los para beneficiar a outros. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida, tudo aquilo que Deus tem te dado, não é para te ufanar, não é para te, orgulhar, não é para te encher, mas para que você possa usar como bênção na vida de outros. Sabe, você não é uma represa, você é um rio. As águas passam na sua vida e continuam fluindo na vida dos outros. Você não é uma pessoa que recebeu, está simplesmente recebendo e engordando. Você está recebendo e transbordando sobre outras vidas. A bênção do Senhor, sacudida, generosa, ela precisa ser também transbordante. Na medida que o Senhor tem te trazido essa revelação de Cristo em você, você precisa fazer com que Cristo seja visto na vida de outros. Sabe, por isso não é sem motivo que quando nós lemos o Novo Testamento, existem aproximadamente 30 verbos diferentes que apontam para o mandamento da mutualidade. O que é isso, pastor? Toda vez que você ler a Bíblia Sagrada no Novo Testamento e identificar uma expressão tal como uns aos outros, ali existe o mandamento da mutualidade. Por exemplo, amai, perdoai, preferir em honra, amém? E assim segue 30 diferentes verbos. Por quê? Aparece com tanta frequência? Porque este é o estilo de vida daquele que tem Cristo no seu coração. Quantos aqui tem Cristo no coração? Quantos aqui são dele? Você é dele e ele é seu. Então você tem agora o Espírito de Cristo. Sabe, isso fala daquilo que é a sua essência, a sua natureza. O difícil é fazer diferente. Tem pessoas que saem daqui: pastor, mas é difícil, é complicado, o senhor não conhece meu contexto. E aí nós nos apoiamos mais nas desculpas do que as evidências daquilo que nós somos, temos ou podemos.
A Bíblia diz o que você é, o que você tem, o que você pode. Saia daquelas portas para fora e diga assim: é Cristo que vive em mim. Eu estou cheio da graça de Deus. Eu posso viver o mandamento da mutualidade. Ainda que eu não entenda, eu vou fazer isso, porque eu sei que o Senhor é que opera em mim, tanto o querer como o efetuar. É pela graça de Deus que eu faço, é pela graça de Deus que eu sou o que sou, é pela graça do Senhor que eu vou adiante, é pela graça de Deus que eu obedeço, é pela graça de Deus que eu vou enfrentar tudo que for necessário para eu cumprir o chamado de Deus na minha vida, cumprir o propósito de Deus na minha vida, e falar de forma correta, cantar de forma correta aquela canção, perdendo tudo, mas às vezes eu não quero perder, e não é só perder com alegria, porque quem quer ganhar a sua vida perde, mas quem perde a sua vida por amor de Cristo ganha. Então é alegria de verdade para você, quem recebe isso em nome de Jesus. E Cristo, que se esvaziou, que foi obediente até a morte de cruz, a Bíblia diz no verso 9 que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é excelso, é o nome sobre todo nome. Sabe o que isso nos fala? Que os humildes serão exaltados, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que fala na exaltação? Fala como o Dr. Russell Shedd, que é um teólogo, que e tem a Bíblia de estudo, que leva o seu nome, ele explica dizendo: a ressurreição e a exaltação do Senhor é a resposta do Pai à obediência do Filho. É o amém do Pai ao estar consumado do Filho. Ou seja, quando Jesus ele ressurge dos mortos e é exaltado, cumpre-se então que o amém do Pai ao estar consumado do Filho. Ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo o nome. Todos os reinos deste mundo vão ter que se dobrar. Se não dobrar agora, vai se dobrar naquele dia. No céu, na terra e até os que já morreram, o joelhinho vai ter que se dobrar, porque esse nome tem poder, e é o nome do seu papai, do seu Cristo, aquele que te resgatou. Amém? Tem crente aqui nessa noite? Por que você não deu um glória a Deus aí com essa verdade sobre a sua vida? Que você está meditando, né? Você está ruminando. Isso é verdade, a Bíblia diz isso. Toma posse disso em nome de Jesus. Amém? Você está tomando posse disso? Você está imergindo nessa carta? Olha quantas revelações, e o tempo está passando ali, né? Preste atenção. Esse não é um modo de vida do cristão. Um modo de vida é o modo de vida do cristão. Viver pela fé no Filho de Deus, no Filho que se entregou. Esse não é uma forma, sabe, acessível. Não, é a maneira que eu preciso viver. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Cristo, ele se humilhou diante de Deus, e Deus o exaltou, assim também será conosco. Às vezes a gente fica naquela vibe religiosa e com uma falsa piedade, achando, não, Deus realmente, Ele está me amassando, Ele está me destruindo, Ele está me humilhando. Para com isso. E tem gente que gosta, né? O pior é isso, de viver nessa vibe. Parece que quanto pior, melhor, né? Mas pelo que consta, Jesus sofreu a ignomínia, o martírio, a condenação, exatamente para que nós não passássemos por isso. Não dessa forma. Agora preste atenção. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que entender que não é Deus que humilha o filho. Quantos pais nós temos aqui novamente? Você tem prazer em humilhar seu filho? Eu acho que você nunca fez isso, né? Espero que não. Porque se fez foi antes de Cristo, né? E se é que fez, porque nenhum pai em sã consciência fala assim, nossa, eu vou humilhar o meu filho, eu vou expor o meu filho à vergonha, à nudez, ao escárnio. Nenhum pai em sã consciência faz isso.
E Jesus ensinou dizendo, se nós que somos maus, pais que têm uma tendência a fazer o que é mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará aos seus filhos quando lhe pedirem. Agora, quando nós falamos de humilhar, nós temos que entender o que Pedro diz. Em 1 Pedro 5:6, a palavra diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então não é Deus que vai, não, Deus vai pesar a mão, Deus vai me esmagar. Nossa, eu estou passando uma prova, e Deus está me triturando. Para com isso, meu querido. Isso é religiosidade. Isso não é fé, não. Parece que, sabe, fé é quando você acredita que tudo que está escrito é verdade. E o que está escrito é: humilhe-se você a si mesmo, para que Deus te exalte. A minha parte é me humilhar. E a parte de Deus? Quem entendeu isso? Quem recebe essa revelação? Então, entenda isso. Aquele que se humilha debaixo da poderosa mão, o que é isso? É você saber que a destra de Deus tem poder. É você saber que a direção que Ele dá é a certa. É você saber que você vai renunciar na humildade à sua vontade, porque ela é rasa, é terrena, é carnal, mas para experimentar a vontade de Deus. E qualquer pessoa que tenha sã consciência, e principalmente tenha fé, vai preferir a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então você se humilha, sendo obediente, e você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e Ele ainda em tempo oportuno te exalta. É isso que acontece. Amém? Glória a Deus. Esse é o exemplo de Cristo Jesus. Nós seguimos as suas pisaduras. Terceira parte dessa mensagem, terceira parte de Filipenses 2, Paulo vai falar sobre o desenvolvimento da salvação. Aqui no verso 12 está escrito assim: meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Muitos entendem errado essa passagem. Paulo não está dizendo aqui, nessa parte, sobre conquistar. Paulo diz: desenvolvam a sua salvação, não conquiste a sua salvação. Por quê? Porque não há como conquistar algo que se recebe sem merecer. Não há como conquistar algo que se recebe sem merecer. Você entende isso? Então, quando Paulo fala desenvolva a sua salvação, ele não está falando conquiste a sua salvação, com o seu mérito, com o seu esforço, com os seus predicados, com a sua santidade. Não. Desenvolver a salvação é exatamente entender que a partir do momento que você é salvo, agora em Cristo Jesus, você já está cheio de virtudes para viver uma vida que jamais teria antes. Porque você estava em Adão, então você não conseguiria viver em santidade, em obediência, mas agora você está em Cristo, você vive em santidade e obediência. Isso é desenvolver a salvação. A partir do momento que você é salvo, você se desenvolve. A Esté tem 8 anos de idade, ela está se desenvolvendo. Sim ou não? Ela ainda tem muitas coisas que ela precisa aprender, que ela não tem maturidade. O Samuel tem 19. Quem é mais meu filho? A Esté, que é mais imatura, ou o Samuel, que é mais maduro? Quem é mais meu filho? É lógico essa pergunta, né? Mas é para fazer refletir. Então nós temos que entender, e eu falei para os que iam se batizaram hoje, que aqueles que se batizaram hoje, eles não se tornaram mais filhos de Deus ou mais salvos depois do batismo. E também não se tornariam menos filhos ou menos salvos se pecarem depois do batismo. Simplesmente porque eles receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Então a Bíblia diz lá em João capítulo 1, que aqueles, mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui?
Você não se autodenominou filho de Deus. Deus te deu esse poder de ser filho de Deus. Aqueles que creem. Quantos creem? Então, querido, os que recebem poder de ser filho de Deus, é filho. Pode ser que um é mais imaturo, pode ser outro que é mais maduro, mas todos são filhos de Deus. E o Pai ama a todos indistintamente, mas existe um filho maduro que responde mais. Amém? Amém? Mas eu quero te falar aqui, cuidado. Não confunda justificação ou doutrina de justificação, que é o quê? É o ato que Deus nos aceita por meio do sangue de Jesus, e esse ato é único. Jesus não vai morrer de novo. Jesus não vai verter o sangue dele de novo. Jesus não vai fazer mais nenhuma obra, porque ele disse, o que é isso? Não tem mais nenhuma obra. Jesus não vai morrer de novo, não vai sangrar de novo, não vai passar lança nele, não vai fazer nada disso, porque justificação é um ato consumado, imutável. Agora, não podemos confundir esse ato com um processo, que é a santificação, que é um processo mutável e progressivo. Hoje, você não é mais filho de Deus do que quando você aceitou Jesus. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, eu já tenho mais de 30 anos atrás, eu não sou mais filho de Deus hoje do que o dia que eu aceitei Jesus há 30 anos atrás. Você entende isso? Mas hoje eu me pareço mais com Jesus do que eu me parecia há 30 anos atrás. Entendeu? Então hoje eu posso me santificar mais. É um processo, mas não me justificar mais, porque eu já estou justificado. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você não pode aqui ler esse texto e achar, confundir salvação com galardão. Se você nasceu de novo, quantos nasceram de novo? Quantos aqui nasceram de novo? Então você não parece, ou você não se parece com um filho de Deus. Você é filho de Deus. Nossa, tem um filho de Deus ali, só aqui nessa igreja. Você não se parece com um filho de Deus, você é filho de Deus, amém? Mas sabe o que está acontecendo agora mesmo que você está ouvindo essa palavra? Você decidiu vir a esse culto, você está crescendo para se parecer cada vez mais com o primogênito. Você não precisa mais se parecer com um filho de Deus, porque Deus é que te tornou filho dele. Nada que você faça ou deixe de fazer vai mudar essa realidade, você é filho. Então você não se parece com um filho, você é. Mas cada dia, cada progresso, cada disposição de viver Cristo, então faz com que você agora se pareça cada vez mais com o primogênito, que é Jesus. Que você alcance a estatura do varão perfeito. Que você cresça, porque é necessário que ele cresça e nós diminuamos. Sabe, infelizmente, a maioria das igrejas bíblicas sérias não negociam que a salvação é pela graça. Amém? A salvação é pela graça. As igrejas bíblicas sérias, todas elas creem nisso, mas infelizmente algumas admitem que a salvação é perdida por obras. Então você é salvo pela graça, mas pode perder a sua salvação por obras. Isso é paradoxalmente insano. Isso não tem base bíblica. Sabe, nós somos filhos amados. Quantos filhos amados nós temos aqui? Criaturas que não nasceram de novo. Criaturas de Deus podem até ir para o inferno, mas os filhos amados de Deus não. Você é filho, o Senhor te selou para sempre. Ele conquistou a eterna redenção, eterno resgate, isso não vai mudar. E Paulo, então ele vai falar aqui no verso 15, mas tudo isso que vocês recebem, e vocês crescem, e vocês amadurecem, e vocês vão desenvolvendo, porque por meio de Cristo ele efetua tanto querer como realizar. Tudo isso é para que vocês então brilhem neste mundo. Brilhem como luzeiros. Nós não queremos viver no mundo, e nós devemos viver no mundo. Como eu sempre digo, o problema não é estar no mundo, o problema é o mundo estar em nós. Você precisa estar lá no mundo, porque você é luzeiro. Trevas não vão trazer nada diferente a trevas, mas luz vai iluminar as trevas. Paulo está dizendo, vocês então precisam brilhar como luzeiros no mundo. Você não é a luz da igreja,
Você não é sal da igreja, mas você é luz do mundo e sal da terra. O Senhor está te chamando para ir a essa geração pervertida e corrupta que está em trevas. Mas para iluminar trevas não é mais trevas, senão luzeiros do mundo. Quantos luzeiros do mundo nós temos aqui nessa noite? Preservando a palavra que está na sua boca, no seu coração, a palavra da vida, a palavra que é o evangelho, as boas novas de alegria, que se alegrou ao seu coração. Agora você precisa levar essa alegria àqueles que estão no vale da sombra da morte, aqueles que estão na tristeza do pecado. É você. E Paulo termina falando sobre os seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Eu queria que você ficasse de pé. Aqui no final do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo então vai falar: olha, eu quero enviar a vocês, Filipenses, porque ele estava na cadeia, estava na prisão em Roma, o mais breve possível, Timóteo, que é um filho amado. Vocês o conhecem, o caráter dele e o sentimento que ele tem por vocês. Sabe, porque ele serviu comigo. E ele então tinha desejo de enviar Timóteo. Mas aí na sequência ele fala: mas agora eu julguei necessário enviar primeiramente Epafrodito, meu irmão, meu cooperador, companheiro de lutas, que ele vá levar a mensagem de como eu estou, de como ele está, e trazer também mensagem de como vocês estão. Paulo tinha um coração paterno em que abraçava aqueles irmãos. Paulo falou da saudade que ele tinha de vê-los, ver os filipenses, porque ele estava preso. Paulo fala que ia enviar Epafrodito, que quase morreu servindo Paulo ali na prisão em Roma, mas pela piedade de Deus agora ele estava isento dessa doença, e volta então para Filipos para levar essa carta. E ele fala: eu vou me apressar em mandá-lo, para que vocês o vejam e fiquem alegres. Eu tenho menos tristeza, mas recebam com toda alegria, honrem sempre os que são como ele, porque ele arriscou a vida dele para suprir aquilo que vocês não poderiam fazer pessoalmente. E hoje de manhã eu quero profetizar sobre a Igreja Batista do Amor, nesse contexto de Filipenses 2. O Senhor está levantando Timóteos aqui. O Senhor está levantando pessoas como Epafrodito, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, cheios de compaixão, cheios de ternura, cheios de amor, cheios de consolação, cheios de encorajamento. Tem algum crente assim aqui nessa noite? Deus está levantando Timóteos e Epafroditos aqui para que possam seguir levando a boa notícia, a boa nova de alegria para aqueles que estão lá no vale da sombra da morte, para que resplandeçam-lhes a luz que vai brilhar em você e através de você, porque você é luzeiro deste mundo. As trevas estão aguardando as luzes, os luzeiros, os astros, não como uma personalidade deste mundo, mas homens e mulheres que escolheram esvaziar-se de si mesmos, para que o Senhor cresça e seja visto neste mundo mau. Aleluia! Oh! Servo de todos os irmãos, que ele cresça.
Nesta hora nós vamos orar. Vamos orar, igreja. Porque o que nós recebemos hoje não é simplesmente uma informação e uma palestra. É uma ministração da parte de Deus para abrir os olhos do nosso entendimento e haver um efatá, para que eu e você possamos sermos atraídos para o centro da vontade de Deus e aprendermos a servir com alegria, aprendermos que a nossa disposição não é nossa, mas é de Cristo em nós, porque Ele que opera em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Você está recebendo isso nessa hora? Então abra os seus lábios agora e comece a orar. Agora é a sua oração, dizendo: Pai, que essa palavra tenha sentido na minha vida, que essa palavra se aprofunde nas minhas entranhas, no meu coração, na minha alma, na minha mente, no meu espírito. Pai, tira de mim toda soberba, tira de mim toda altivez, tira de mim toda resistência, tira de mim todo medo, tira de mim, Pai, tudo aquilo que depõe contra a verdadeira adoração e humildade. Pai, tira de mim tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não contribui para o propósito para o qual eu fui chamado, para o qual eu nasci para fazer. Pai, tira de mim todo interesse pessoal acima dos seus interesses, tira toda a vaidade. Pai, derrama do seu espírito na minha vida, o espírito de humildade. Jesus, o Senhor disse: aprendam de mim que sou manso e humilde. Derrama, Senhor, desse espírito de humildade na minha vida. Rasgue o seu coração agora, igreja. Abra os seus lábios, fala com Deus. Receba essa palavra, receba essa revelação. Pai, eu não quero mais me colocar presunçoso, considerando os outros menores do que eu. Não, os meus irmãos terão precedência, porque eu quero ser servo de todos. Assim como Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Eu quero servir, não quero ter em vista somente os meus interesses, mas o que é o dos outros. Pai, me ajuda, Pai, o que eu possa avançar, que eu possa ser esse luzeiro no mundo, que eu possa ser, Pai, um filho amado, irrepreensível, puro, Pai, inculpável diante de uma geração pervertida e corrupta. Que eu seja esse luzeiro, que eu seja esse sal, que eu preserve a palavra, que eu guarde a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ti. Pai, no nome de Jesus, transforma a minha vida, transforma, Deus, o meu existir. Mostra, Senhor, a Sua vontade, impregna a Sua vontade. Pai, eu me levanto nesta hora, diga isso a Ele. Eu me levanto, Pai, como aqueles mensageiros. Eu me levanto, Pai, como um Timóteo, como aquele companheiro de Paulo nas lutas, como Epafrodito. Eu me levanto, Pai, que eu quero dar a minha vida, por causa do Evangelho, por causa daquilo que vai ecoar na eternidade. Pai, incendeie o meu coração, que esse seja o desejo do meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode cantar mais uma vez o refrão dessa canção? Diga com fé, faça desse refrão a sua própria oração, diga isso. Diga isso como verdade na sua vida, como verdade na sua vida, como verdade na sua vida.
O Senhor está movendo. O Senhor está movendo corações nessa noite. O Senhor está movendo corações aqui nesta noite. O Senhor está movendo corações aqui nessa noite. Pessoas que vão se apresentar, porque o Senhor já os chamou. O Senhor já os chamou. O Senhor já os chamou. Ele já derramou a graça. Existe encorajamento em Cristo. Existe consolo de amor. Existe comunhão do Espírito. Existe profundo afeto e sentimento de compaixão. Ele já derramou. Ele já derramou. Ele já derramou na sua vida. Ele já derramou na sua vida. Ele deseja agora que você se apresente, dizendo a Ele: Pai, pode tirar. Pode tirar. Tirar para outros. Transbordar para outros. Pai, eu quero completar a sua alegria. Agora apresentando diante do Senhor aquilo que o Senhor mesmo colocou em mim. O Senhor está tocando no seu coração e mudando a sua história, para que você se apresente. Para que você se apresente. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sabe, você que está aqui hoje, eu quero te encorajar, mediante aquilo que o Senhor ministrou na nossa vida hoje, que você não deixe mais nenhum dia, nenhuma semana, sem se apresentar ao Senhor. Se apresente a Deus. Se apresente a Cristo. Sabe como você faz isso? Primeiro orando e dizendo: Pai, eu estou disponível. Deus não está atrás de pessoas ociosas. Deus está de olho nas pessoas disponíveis. Talvez você pense: mas eu estou fazendo tanta coisa, não tem tempo. E talvez você até se justifique debaixo ou atrás dessas coisas, e até coisas aparentemente piedosas ou piedosas. Mas eu quero te falar que Deus está te chamando para servi-lo na igreja local. Os dons e talentos apresentar diante de Deus na igreja local. Sabe, aqui nessa igreja existem tantos ministérios, tantas frentes, e você, sabe, tem sido chamado por Deus. Então se apresente, dizendo: eu vou servir com alegria, porque ainda que eu tenha que me esvaziar de tantas coisas, Cristo foi aquele que se esvaziou muito mais. Eu vou me esvaziar, mas eu creio que Cristo vai me exaltar, e eu vou servir com alegria, porque eu já estou cheio de compaixão, de ternura, de amor, de consolação, de encorajamento. É isso. Então se apresente nessa semana lá na sua célula. Fala com o seu líder de célula: como eu posso ajudar aqui nessa célula? Eu quero abrir minha casa para ter uma célula. Eu quero ser um líder em treinamento. Eu quero ser um anfitrião. Eu quero servir. Eu quero trazer o lanche. Eu quero fazer algo. Sabe? Mas se apresente. Se apresente, porque sabe o que dá sentido? É o servir. Alguém diz que quem não vive para servir, não serve para viver. E uma das formas mais práticas, para mim e para você que somos cristãos e temos um lar, temos uma casa, temos uma igreja local, é servirmos numa igreja local. Se Deus te plantou aqui, então se apresente. É hora, é chegada a hora. Amém? Amém? Porque o Senhor está te chamando. Deus falou a corações nessa noite, eu não tenho dúvida. Agora é com você. É a sua resposta para a glória do nome dele. Amém? Aleluia. Na semana que vem nós continuamos essa série. Vamos para mais um episódio. Não falte, em nome de Jesus. Irmãos, por falar em servir, na próxima quinta-feira, nessa quinta-feira dessa semana, nós teremos o treinamento, a capacitação da IBA Kids. Então você, querida mulher, que está disposta a ser treinada para ser uma
agente de Deus, uma ministra de Deus na vida das crianças, fazer discípulos então desde a infância. Nós estamos te esperando nessa quinta-feira às 19h30 aqui na sede, amém? E outra coisa, como nós estamos startando novamente o projeto Viver Mais e Melhor com os Idosos, agora numa nova roupagem, os irmãos vão tomar conhecimento, mas nós precisamos de todos os profissionais, cabeleireiros, barbeiros, fisioterapeutas, psicólogos e psicólogas, psicanalistas, médicos, enfermeiras, amém? Então, você pode se dispor, porque vai ser um projeto lindo com os idosos, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Vão em paz, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.